Recentemente no meu Instagram, se você não me segue, me siga lá, CaoRodrigo64. Fiz um story falando pra vocês mandarem opiniões polêmicas e impopulares do Just Dance. Aquela opinião que poucas pessoas aceitam, que é o tópico sensível. Então eu separei os melhores e vou comentar aqui e opinar se eu concordo ou não. Então esse aqui é um vídeo mais calmo, entre aspas, dá pra você mais ouvir do que ver, vibe podcast. Mas antes de começar, já deixa o like aí, se inscreva no canal. E se quiser virar membro, vira aí que você vai estar ajudando muito. Mas enfim, vamos para o assunto principal do vídeo. Começando com o comentário do Davi FF.str. Eu acho que o Just Dance parou de fazer alternativas boas. Eu parcialmente concordo com esse comentário. Eu trocaria a palavra boa para divertida. Antigamente as coreografias tinham seu charme. Hoje em dia, até mesmo as fáceis têm passos complicados que brotam do nada, que podem até afastar um pouco o público mais casual. E quando eles fazem uma coreografia simples, a comunidade cai em cima matando. Um exemplo é tipo Flowers Alternativa Fitness, que apesar da música ser mega saturada desde o lançamento, tem uma core de exercício nos moldes do Just Dance 2014 e muita gente detona essa versão. Antigamente os mais leigos conseguiam pegar a core só aqueles passos marcantes chaves, hoje já não funciona mais assim. Comentário do HTPSV1C. No Just Dance 2023 a galera gostou dos mapas de K-pop por ter a versão simplificada, mas o Just Dance 2024 ficou muito desnecessária, até para quem gosta e para quem gosta pior ainda. Esse caso das alternativas de K-pop é um caso mais complicado. Eu gostei muito dessa ideia da versão principal ser a versão mais difícil e a alternativa a versão mais fácil que foi introduzida lá no Just Dance 2022. Porém no Just Dance 2023, 2024 eles perderam muita mão. Eu acho que sim, deveria ter alternativa fácil dos K-pop, porque eu mesmo não sou o maior fã de escutar K-pop e só jogo as versões fáceis para me divertir, do que os 900 passos difíceis de core oficial tem na versão principal. Isso não é uma crítica, porque K-pop tem que ter a core oficial sim. É só eu que não gosto e não tenho tempo de praticar esse tipo de música. Prefiro mais perder tempo no Extreme. Mas o problema vem quando eles limitam o jogo para ter apenas 12, 13 alternativas e 5 delas são só de K-pop, como foi no Just Dance 2023. Quer botar a versão fácil? Pode botar, mas não pega o lugar de uma música que merecia ter uma alternativa. Porque as de K-pop, a sopa e o fundo já tá pronto, até coreografia, então trabalha zero. Então dá para fazer mais alternativas. Eu acho que quando a core de K-pop não é muito complicado ou não ajuda muito, nem deve ter versão fácil. Por exemplo, tipo Say My Name, fácil do Just Dance 2024. E principalmente Psycho do Just Dance 2023, que até a versão principal já tem uma core morta e chata, e na alternativa fácil fica pior ainda. Eles têm que planejar melhor nesse caso. É bom ter uma core fácil para aquela sua prima igual de K-pop, mas não dançar muito por ser difícil. Comentário do Matheus Revenger. O Just Dance 2023 é bom, só que ninguém gosta do Joy-Con. Eu juro que eu não entendo o problema que o pessoal tem com o Joy-Con. Jogar com o celular eu até entendo, grande, pesado e fácil de voar na sua mão e fuder a tela toda. Agora o Joy-Con, que é pequeno e prende no braço, geralmente esse choro vem com a galera que estava acostumado com o Kinect. E sim, o Kinect é bem mais prático para jogar, principalmente com muita gente ou em evento. E também entendo que alguns passos com o Joy-Con atrapalha, te bater palma ou quando tem que ficar interagindo em algo. Isso me incomoda também. Mas jogar com o controle na mão sempre foi o essencial do Just Dance. E uma hora o Kinect ia morrer. Já que o Kinect do Xbox One flopou bonito e já tinha até sido descontinuado. E posso até falar para vocês, cite aí rápido 10 jogos relevantes que usaram o Kinect do One sem ser o Just Dance. Não teve quase nada. Até o Dance Central lá flopou. O Kinect do One sempre foi um peso morto pro console. Só o Just Dance usava essa merda. O problema é que o Just Dance 2023 já tem essa mancha porque ele forçou muito rápido o uso do Joy-Con e ainda com um jogo limitado e raso. Mas se você joga o Just Dance 2019, por exemplo, no Switch, você vê que é muito bom de pontuar. O 22 eu nem cito aqui porque ele já começa nova era de passo complicado, mas o pessoal ainda consegue fazer 13k nele. Comentário da Nuna08. Muitas músicas de Just Dance antigos são superestimadas por causa da nostalgia. E eu concordo. Ok, se você pega um Just Dance 4, 2014 da vida, que foi o auge da franquia, muita coisa boa saiu dali. E você fala mal de alguma dela, ou o pessoal te xinga em 5 gerações da sua família. Eu sempre tento separar nostalgia e opinião. Por exemplo, até no Just Dance 2019, que me marcou muito, por causa que foi o primeiro Just Dance que eu cobri aqui no canal, eu gosto de umas coisas tão bosta, tipo Saplepomar. Alguém liga pra ela? Ninguém, mas me marcou.
marcou, mas eu consigo ver os problemas dela e consigo separar nostalgia de opinião popular. Comentário do Gucci Amberg: eu gostei do Just Dance 2024 e tá tudo bem, o Just Dance 2024 tem uma songlist muito boa e isso não tem como negar. Agora o resto do jogo, mas se você falar que gostou do 23 ou 24, meu Deus, o povo te xinga aqui. Comentário do Icaro Wave: o jogo vem ficando mais bem trabalhado e menos divertido. Um comentário perfeito que combina com o que eu disse agora há pouco. Hoje, a produção do Just Dance melhorou muito. É ângulo de câmera, roupas mais estilosas, conceito todo por trás com histórico para personagem, que apesar de história questionável, é interessante ainda. Mas agora mesmo que é bom, não tem mais aquele tchan. Eu sendo sincero, eu só jogo Just Dance hoje em dia porque primeiro eu gosto da franquia e eu uso pra fazer exercício e não ficar sedentário. E segundo porque eu trago vídeo pra vocês. Mas eu mesmo já tô enjoado de Just Dance. Comentário da BFT Dead: sobre eles terem tirado o Kinect barra Xbox One, fez as pessoas desistirem do jogo. E isso é verdade. Eles sempre abraçaram a ideia do Just Dance ser um jogo para todas as plataformas possíveis, mesmo com limitações de modos e recursos, mas até pra geladeira saiu o jogo. Mas de uma hora pra outra os caras matam a antiga geração de console, que de novo, a indústria de videogame força essa morte, porque eles precisam vender o produto novo, mais recente, tá certo mesmo. O problema vem quando o Just Dance, um jogo de festa que chama a atenção do público casual, vira e fala: ó, gente, vamos começar a sair apenas pra nova geração. E a pessoa lá que tem um Xbox One, um PS4 em um ótimo estado, que não tem muitas condições de ficar comprando outro console, porque no Brasil é bem caro mesmo e não vai trocar de console só pra jogar Just Dance, não vai jogar o novo jogo. E mesmo que eles tentaram usar a desculpa da nova experiência com mais recursos, a gente viu a bomba que a Ubisoft se afundou com isso. Um jogo apressado e cheio de problemas até hoje. A parte do Kinect é só um pedaço desse iceberg de problemas da nova era. Se o jogo tivesse completo, cheio de novos modos, recurso interessante, isso ia ser o de menos. O problema é que não tem nada. E a Ubisoft sabia de todos os problemas e tacaram o foda-se. Desde o início do Just Dance 2023, eles começaram a pensar nisso de câmera, mas não tiveram tempo de implementar, que começou só no final do ano passado. Comentário do Igimi: o Just Dance 2021 foi o mais flopado de todos e o mais esquecido pela comunidade. E isso é verdade. O Just Dance 2021 vem em dois momentos conturbados, que foi ter vindo depois do Just Dance 2020, que era pra representar tipo os 10 anos do Just Dance, que foi fraco, foi um jogo bem ok, mas fraco, e a pandemia. O Just Dance 2021 foi muito afetado, justamente por causa disso. Como que os caras iam conseguir fazer 40 músicas com lockdown e morte? Ou licenciar música com gravadora, e principalmente coreografias que interagem com outras pessoas, ao perigo. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente nem sabia se ter o Just Dance naquele ano, com tudo ruim de acontecendo. E mesmo assim, a Ubisoft conseguiu entregar algo, com várias músicas, roupas e coros diferentes. Apesar de muitas músicas ter recebido uma coreo rushada, de bem básico e repetitiva, ainda era um molde que veio do Just Dance 2020. Pelo menos conseguiram entregar algo, então o jogo tem uma desculpa de ter sido o mais fraco ou ruim para algumas pessoas. Mas esse argumento só funciona com ele. Se o Just Dance 2022 tivesse esse argumento de pandemia, não ia colar. Mas se eu não me engano, o Just Dance 2021 foi o que mais vendeu nessa época desse Just Dance depois do 19. Próximo comentário é do Bubu Otávio, esse aqui é um textão. O Just Dance 2023 e Just Dance 2024 não são tão ruins como falam. O menu é bem organizado, os banners são incríveis, as coreografias fazem sentido e estão no ritmo da música, e algumas delas conseguem ser as melhores do jogo. O povo que põe defeito onde não tem. A única coisa que me incomoda é utilizar quotes em 400 músicas. Eu não ligo pra isso, já que no meu Insta tem essa coisa de história e afim. Mas no caso do 24, eles passaram da linha. O que realmente traga o jogo são os bugs que ainda existem, mesmo depois de um ano do jogo, ou erro de conexão. Mas infelizmente não podemos falar que gostamos do jogo, já que a parte tóxica trata o gostar do Just Dance 2024 e 23 como um crime, tentando impor um certo pensamento do que o jogo é ruim e chamando as pessoas que gostam de ingênuas, simplesmente por gostar do jogo. E esse pensamento não cabe na realidade de alguns, a minha por exemplo. Cada pessoa tem uma experiência e cada uma deve ser válida. O que vale pra um não vale pra outra. Se o povo não gosta do jogo, não tô falando da parte dos bugs, porque ela continua acompanhando as coisas do Just Dance. Não tem sentido você odiar uma coisa e continuar lá vendo tudo. E sim, a Eve merecia ser coach. O pessoal tá com hate absurdo em quem gosta do Just Dance 23 e 24. O pessoal precisa saber separar as coisas, os mapas e os problemas. O 23 e 24 chegaram no auge da fotografia. Pra quem está apenas vendo você jogar, chama muita atenção tudo aquilo que tá acontecendo ao fundo. E aproveitar o mesmo personagem sem troca de roupa significativa é bem ruim mesmo. Não te dá uma sensação de estar jogando algo novo. O Just Dance, desde seus primórdios, lá no Just Dance 1 ainda, sempre se baseou nos clipes e fizeram o melhor que conseguiam para lembrar o artista ou o conceito. Aí chega no Just Dance
2024 e mistura coach de artistas diferentes, que não tem nada a ver. Como é o caso tipo de Curry For Me da Aurora, que usou a coach da música da Charlie. E a única diferença no fundo é que tem umas borboletas. Diferença bem merda, que não agrega nada naquela personagem. Porque muitos queriam saber o que tem naquele caixão Crypto, sei lá como chama aquele caralho, que a Lori Forçada falou no Twitter. E simplesmente tacaram foda-se, nem fizeram uma animação diferente pra aquele lugar. E isso do pessoal xingar e criticar, mas tão lá vendo o trailer ou quando lança uma música nova, chega a ser engraçado. Querem tanto que a franquia morra, que acaba logo, mas se morre são os primeiros a chorar. O mais saudável, se você não gosta mais daquilo, ou não tá mais gostando do rumo que tá indo, pare de acompanhar e faça outra coisa da sua vida. Algumas críticas são válidas, como os bugs e as reciclagens, mas tem gente que até os mapas que tiveram bastante dedicação e trouxe algo diferente, o povo critica. Eu já vi gente criticar DJ Gods Fell in Love, só por ser do Just Dance 2023, e ter tido uma lore, claro, e esquecer o principal fato, que é uma música muito divertida de se jogar. O pessoal critica todas as músicas nova era, mas são os primeiros que vão jogar correndo escondido ou quando sai algum mod por aí. Sobre esse tópico da Avery vs Coach, eu não vou comentar de novo por causa que eu fiz um vídeo falando dessa treta que teve entre a Dina aí, mas isso aí é assunto passado. Comentário do Ghost: odeio como algumas pessoas têm ódio por alguns mapas do Just Dance 2024, como Wolf ou Makeba, porque elas acham que esses mapas substituíram outras músicas, que viraram beta entre aspas, como Wine Up, Hip ou Lose Yourself. Tipo, você não sabe se realmente gravaram esses mapas de forma muito antecipada ou se eles perderam os direitos das músicas porque vazou. Gente, vocês precisam entender um negócio. Não é de agora. A Ubisoft grava uns 60 mapas de tudo de uma vez. Isso desde as 40 músicas do jogo base, alternativa, e já grava junto as músicas que vão usar na Season. São poucas músicas que são gravadas depois de fevereiro, já que eles focam na próxima edição. E não é porque a Ubisoft fez e botou Roof no lugar que o Wine Up teve que betar. Não funciona assim. Sim, Roof parece uma música do Jonas Puzzle, tem que concordar. Geralmente isso aqui é uma música step, tipo, deu problema no licenciamento de alguma música depois de sido gravada, bota Roof no lugar pra tampar buraco. Porque o Just Dance hoje é o único jogo de dança que ainda cumpre sua promessa de ser um jogo com 40 músicas. E durante o planejamento, muitos fatores podem influenciar porque a sua música favorita não entrou, mas que ela pode aparecer no futuro ainda. Comentário do Luiz Eduardo: o Just Dance é o único em vários pontos que foram aprimorados dos jogos passados, mesmo com esses problemas, temos que admitir que eles estão mandando bem nos mapas e tentando melhorar quanto os bugs dos problemas. Acho que não chegou, mas em geral era defendendo os mapas do Just Dance 2023 e que embora os bugs e travamentos, o jogo é muito bom em quesito mapa. Mais um comentário agora do Hanks: opinião impopular, apesar do 23 ter muitos bugs, eu considero ele um dos melhores em questão de backgrounds, coach e música. Acho que eu sou o único. De fato, algum jogo da Ubisoft vai ter bugs, então se não for pra gostar de um, não vai gostar de todos. Temos que avaliar apenas coach, música e etc, porque bug sempre vai ter. Os dois comentários sabem muito bem separar os problemas do jogo. A partir de agora, temos que começar a parar de criar muita expectativa nas coisas e desligar a chavinha e tentar gostar. Não digo passar pano, mas dar uma chance. Próximo comentário é da pessoa YEGIS Akati: Just Dance 2023 e Just Dance 2024 tem uma songlist e mapas melhores que o Just Dance 2022. Esse aqui é uma opinião impopular que a galera do Kitnet vai tacar pedra. Eu acho que sim, o Just Dance 2022 é um jogo bom. Foi ali que conseguiu reformular um pouco a franquia, introduziu o começo da nova era com câmeras e intros, e o Just Dance 23 e 24 aperfeiçoou. De songlist, eu não consigo falar se o 23 ou 24, o 22 são os melhores, porque eu tô tão saturado do Just 22 que eu não aguento nem lembrar das músicas que ele teve. E o último comentário que eu vou falar aqui é do Delgado Flip: a partir do Just Dance 2019 não teve nenhum Just Dance realmente bom. Se pegar a era do 19, foi ali que a coisa começou a ficar cada vez mais escassa de conteúdo, um estilo que seguiu muito nos próximos 3 jogos e até hoje. Muita gente detona o Just Dance 2019 falando que ele é horrível, mas eu gosto muito dele. Como eu falei, o fator nostalgia me atrapalha nisso, mas até que na época eu lembro do pessoal falando que ele era meio que fraco. Assim, eu acho ele mais divertido que o Just Dance 2018. Agora com isso de não teve nenhum Just Dance realmente bom, eu não concordo, porque tivemos o 22 e quebrou essa fórmula engessada que o Just Dance estava. E esses foram os comentários que separei. Acho que ficou bem grande esse vídeo, foi uma vibe meio podcast. Lembrando que aqui não existe comentário errado, é a opinião de vocês e a minha, e ambas têm que ser respeitadas porque estamos num país democrático. É bom ter comentários diferentes, de diversas perspectivas, e ainda teve muito comentário que eu recebi no Insta e não coloquei aqui. Então se quiserem, vai fazer uma parte 2 com os comentários que não entrou. E também, se você tem uma opinião impopular, deixa aí nos comentários do YouTube aí embaixo, que você talvez possa aparecer na parte 2.
2. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um pouco diferente, ficou até um pouco grande. Comenta aí embaixo se você concorda ou não com as opiniões faladas nesse vídeo. E obrigado a todos os incríveis membros que são Matheus Gamer, Gabriel Ferreira, João Pedro, Raboni Santos, Pedro, Nick, Vividinop Games, TG Oliveira 2, Léo Pisciani, Aventuras da Pedroca e da Patrica, o meu Sampaio, Galaxy Nico, Anthony e Gabriel Garcia. Muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal. Mas pessoal, basicamente esse aqui foi o vídeo, espero que gostaram. Siga o seu like aí, se inscreva e tchau!